Este é Sebastião José de Carvalho e Melo, o todo-poderoso Marquês do Pombal. Pelo menos na interpretação contemporânea do escultor Cotileiro. O Marquês de Pombal, que é um dos expoentes máximos do absolutismo, do poder absoluto do monarca no nosso país. Importa recordar que o Marquês de Pombal era o todo-poderoso ministro do rei Dom José I. E esta escultura localiza-se em Vila Real de Santo António e não é por acaso, é porque se deve ao Marquês de Pombal a construção e a ideia e o seu empenhamento pessoal no aparecimento da Vila Régia de Vila Real de Santo António. A construção arranca por volta de 1774 e é muito rápida. Em 1776 está a ser já inaugurada. E por isso aqui encontramos esta escultura. Vila Real de Santo António, que domina este rio Guadiana sobre o qual se debruça já na sua fase final, aqui na margem direita. Sim, domina a margem direita, porque importa, obviamente, lembrar que a margem esquerda é já Espanha. Ora, esta localização estratégica fronteiriça de Vila Real de Santo António terá também contribuído muito para este empenhamento do Marquês de Pombal na construção desta vila e também ditou muito ao longo dos séculos da história de Vila Real. Uma cidade que, de facto, é marcada, fortemente marcada na sua origem, aliás, é um dos expoentes máximos do nosso país, pelas ideias iluministas que informavam o pensamento do Marquês de Pombal. Estamos perante, com efeito, aquele que é um dos melhores exemplos no nosso país do iluminismo aplicado às questões do urbanismo. Uma vila pombalina, iluminista. Mas não foi para falar do Marquês de Pombal e do iluminismo que nos deslocamos até Vila Real de Santo António. Embora o iluminismo, isto é, a luz, as luzes desse século XVIII, o século das luzes, o século da razão, do pensamento científico, sim, é a luz que nos trouxe até Vila Real de Santo António. Não a luz do iluminismo, mas uma outra luz. A luz daquele que é um dos mais recentes, completa em 2023 100 anos, um dos mais recentes, mas também um dos mais altos faróis da costa portuguesa, o farol de Vila Real de Santo António. O farol de Vila Real de Santo António localiza-se no concelho de Vila Real de Santo António. Foi inaugurado em 1923. Tem 46 metros de altura e um alcance de 26 milhas náuticas, 48 quilómetros. Mas, antes de irmos ao farol, importa conhecer melhor a história de Vila Real de Santo António. Até porque, se a historiografia tradicional nos aponta a sua origem para 1774, a verdade é que a povoação não aparece do nada. Mas, para nos desvendar essa história, ninguém melhor que Fernando Pecém, historiador, técnico da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, no Arquivo Histórico Municipal, um homem com muita investigação, já com uma tese de mestrado e doutoramento em torno destas questões ligadas aqui à costa e também à expansão portuguesa. Mas, especificamente aqui sobre Vila Real de Santo António, afinal, ela não surge em 1774. Quer dizer, a cidade pombalina, a Vila Régia Pombalina, surge efetivamente em 1774. No entanto, nada surge do nada.
E em abono da verdade, deva-se dizer que não existe qualquer documento de 1774 que fale da fundação de Vila Real de Santo António. Isso não existe. Isso é um mito que se criou a nível da historiografia mais contemporânea. A documentação que nos fala é da refundação da Vila de Santo António de Arnilha, a reconstrução da Vila de Santo António de Arnilha, mas desta vez ao abrigo daquilo que é já a arquitetura pombalina da segunda metade do século XVIII. Em abono da verdade, a Vila Real de Santo António de Arnilha, que aparece na documentação de 1774, prevê refundar, portanto, a antiga Vila de Santo António de Arnilha, que tinha sido fundada no tempo do rei Dom Manuel. Mas o que é que tinha acontecido à Arnilha? A Arnilha foi fundada, a Carta de Privilégio que manda fundar Santo António de Arnilha é de 8 de fevereiro, calcule-se, de 1513. O que é que acontece a Santo António de Arnilha? É uma vila de pescadores, funcionou basicamente como um couto de homiciados para onde vinham aqui para uma prisão, digamos assim, a céu aberto e com estas delimitações geográficas subordinadas ao Conselho, para onde vinham as pessoas que estavam contas com a justiça. Era uma vila de pescadores, essencialmente, mas aqui, como era muito difícil fazer a fiscalização dos produtos que vinham do Império, digamos assim, havia muitíssimo contrabando. Portanto, nós podemos afirmar que Santo António de Arnilha era a capital algarvia do contrabando, do corso, da pirataria, porque muita pirataria vinha cá fazer as suas descargas dos escravos que eram aprisionados no Norte de África e eram vendidos aqui aos mercadores castelhanos que sempre pagavam um bocadinho mais e tinham outra capacidade económica, não é? Mas o que é que aconteceu à Arnilha? Os motivos que levaram à despovoação do centro do núcleo urbano de Santo António de Arnilha prende-se mais com as questões subordinadas à defesa. Portanto, os sistemáticos ataques dos corsários e dos piratas num areal pouco protegido tornava, portanto, a população sujeita a ser assaltada e muitas vezes ser aprisionada e até levada para Marrocos. E como estamos a falar de gente, digamos assim, humilde, normalmente não existe capacidade económica para se pagar o resgate. Acontece que com a Guerra da Restauração, que rebenta em 1640 e vai durar até 1668, com a assinatura do Tratado de Paz entre Portugal e Espanha, o Tratado de Lisboa, o que acontece é que durante esse período de guerra, naturalmente que as pessoas que estão aqui neste areal despovoado e pouco protegido, acabam por ficar mais à mercê, ficam mais expostos. Isto levou a que a população se derramasse pelo Conselho e muitas vezes até procurasse refúgio ou em Cacela ou em Castro Marim. Claro. Fernando, mas então impõe-se aqui uma pergunta. Mas então, porquê é que o Marquês de Pombal decide na construção aqui de uma povoação régia? O que o Marquês de Pombal pretende, efetivamente, com a construção de Vila Real de Santo António, é tornar o Algarve independente, digamos assim, do ponto de vista económico, para não ficarmos à mercê da matéria-prima que nos é facultada pelos nossos vizinhos galegos que vão à pesca da sardinha. Quer dizer, com este mar todo da costa do Algarve extremamente rico, nós estamos a falar de matéria-prima que está a ser altamente, manifestamente subaproveitada. E daí o investimento do Marquês na pesca aqui do Algarve. Exatamente, portanto, este plano de restauração do reino do Algarve é um projeto do qual Vila Real de Santo António é uma parte integrante e altamente simbólica, porque nós estamos a falar, efetivamente, da construção de uma vila régia, que é fundada de frente para a Espanha, e note-se, e ao abrigo desta arquitetura e desta linguagem da história do urbanismo, muito característica do período pombalino, muito característica do iluminismo. Mas é também por isso uma povoação, podemos dizer, com algumas características militares, 100% neste seu diálogo com a fronteira? Na minha interpretação, 100% militar. Até porque não faz qualquer sentido a edificação de uma vila régia, criada de raiz, que é suposto apresentar-se como um símbolo da afirmação do Estado português face ao Estado espanhol, para ficar à mercê do corso e da pirataria que no século XVIII ainda está ativa, nomeadamente o corso de Argel.
Não é, isto é algo que não tem sido tratado pelos investigadores anteriores a mim, que trataram sobre Vila Real de Santo António, mas nós de maneira nenhuma, em circunstância alguma, podemos desconsiderar que Vila Real de Santo António só começa a ser construída em 17 de março de 1774, mas logo a seguir à assinatura do Tratado de Paz entre Portugal e o Reino de Marrocos. Naturalmente que é necessário assegurar, com critérios de defesa, a construção aqui de uma vila. Como vocês veem, não tem panos de muralha, não tem nenhum castelo, não tem fortificações que estejam visíveis. Havia sim um sistema defensivo constituído por várias baterias de artilharia que eram do Regimento de Artilharia do Algarve. É um regimento de artilharia que também é fundado em 1774, quando Vila Real de Santo António está a ser construída. Portanto, faz parte naturalmente do tal plano de restauração do Reino do Algarve do Marquês de Pombal. No século XIX, que ficará aqui marcado aqui em Vila Real de Santo António também depois continua o desenvolvimento da pesca e depois também associado à indústria conserveira. Não é? E efetivamente, nós até podemos afirmar que tudo aquilo que foi os projetos megalómanos do Marquês de Pombal para Vila Real de Santo António acabaram por ficar um pouco, como diz a gíria corrente, em águas de bacalhau. E porquê é que isto acontece? Porque Vila Real de Santo António é a menina dos olhos do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal tem a proteção do rei Dom José I, mas assim que o rei Dom José I morre, em 1777, reparem, Vila Real de Santo António, a inauguração, as festividades, são no dia 13 de maio de 76. Em 77 morre o rei Dom José I. E a nossa rainha Dona Maria I, muito pia, não gostava nada do Marquês de Pombal, que é um homem civilizado, maçom, quer dizer, um homem da Europa culta da sua época, da Europa iluminista. Portanto, automaticamente o Marquês foi afastado, da mesma maneira um pouco como os projetos do Marquês de Pombal. Isto quer dizer que Vila Real de Santo António não deu rendimento a curto prazo, não deu o rendimento a curto prazo que tinha sido idealizado pelo Marquês de Pombal. Também não é certa a ideia da estagnação. Existiu alguma atividade, mas não com os contornos e com os objetivos iniciais do Marquês de Pombal. Até entrarmos, efetivamente, nos anos 70 do século XIX, que é quando começam a vir para cá algumas famílias de industriais estrangeiros, nomeadamente os Ramírez, espanhóis, os Parodi, italianos, os gregos, etc. E é a partir, efetivamente, desta década de 70 do século XIX que começa a desenvolver-se a pesca e, nomeadamente, a indústria do aperto, a indústria da conserva. Mas com toda esta dinâmica, com este crescimento da pesca, já antes com todo esse mundo do comércio, e esta é uma das costas mais concorridas, eu diria, do mundo, mas também com a pirataria, é um pouco estranho, enfim, que o farol de Vila Real de Santo António só nos aparece há 100 anos. Isto é, não houve antes outras estruturas, fachos, atalaias? Houve, efetivamente. As fontes dão-nos conta, fontes que inclusivamente estão publicadas, crónicas do Algarve, como a coreografia do Reino do Algarve, Frei João de São José, a história do Reino do Algarve, do Henrique Serrão, dão-nos conta de autênticas estruturas, que eram os faróis da altura, que eram os denominados fachos, que eram construídos em madeira e que sempre que aparecia o corsário na costa, normalmente corsário mouro, os muçulmanos, os magrebinos aqui, nossos vizinhos, do outro lado do Mar das Éguas, estes fachos, estes faróis eram incendiados. Neste caso, não tanto com propósito de apoio à navegação, como os faróis contemporâneos, mas para alertar quem está em terra. E, efetivamente, nomeadamente para alertar as populações, quer de Castro Marinho, que se encontra a 3 km a norte, 3,5 km a norte, e Cacela. Localizado a alguma distância do mar, em boa verdade, hoje na extremidade de um extenso pinhal que se desenvolve na frente marítima, nem por isso
o farol de Vila Real de Santo António deixa de dominar o estuário e a foz do Guadiana, um dos maiores rios da Península Ibérica. Desde a antiguidade se caracterizou também por ser um rio navegável, muito para montante da sua foz. Veja-se, por exemplo, a importância que ele tinha na Idade Média em Mértola como um grande porto comercial. Aliás, Mértola, nomeadamente com as suas minas de São Domingos, que ainda laboravam e escoavam através do Guadiana durante o século XX. Ora, esta dinâmica do rio, associada a todo o grande movimento que há pouco falávamos com Fernando Peçanha, em torno da navegação mercantil, também da pesca, fez com que, desde muito cedo, se pensasse um farol, um grande farol, aqui para esta costa. Aliás, o plano geral do alumiamento e balizagem da costa de Portugal de 1866 é muito claro sobre essa indicação de aqui se construir um farol. Irão, no entanto, decorrer 18 anos. É em 1884 que finalmente o local está escolhido e também o projeto desenhado. Um projeto ambicioso, pensando já numa alta torre de 40 metros. Mas é talvez um projeto para a época demasiado ambicioso. Isto porque, tendo em conta as características arenosas do terreno, o receio também de alguma água, enfim, em níveis inferiores, faz com que o projeto contemple um alicerce profundo, de 6 metros de profundidade. E por isso era uma obra demasiado dispendiosa. Tão demasiado que o projeto é abandonado até aos inícios do século XX. Curiosamente, é 50 anos depois dessa primeira ideia e decisão de 1866, ou seja, em 1916, que um novo projeto é apresentado, ainda mais ambicioso. Não uma torre de 40, mas agora uma torre de 46 metros, fazendo com que o farol se eleve a 52 metros de altitude. Só que agora este novo projeto concebe a construção do farol num material muito mais leve. O cimento armado, que por isso não precisa de tão profundos alicerces. E por isso a obra arranca ainda em 1916 e entrará em funcionamento há 100 anos, em 1923. Furtado Pacheco é o chefe do farol aqui de Vila Real de Santo António. E, chefe, para quem se aproxima aqui do farol, claro que a sua altura sobressai, mas também o edifício. O edifício é imponente. O que é que nós encontramos aqui na base da torre? Ora, este edifício é composto por 6 casas de habitação, onde outrora já fizeram serviço neste farol mais faroleiros. Neste momento estamos 3 faroleiros ao serviço, onde habitam 2 faroleiros nas habitações de cima, sendo que existe 4 habitações em cima e 2 habitações em baixo. E o faroleiro podia trazer a sua família? Sim. Ainda há quem... Sim, existe somos 3 faroleiros, 2 não estamos sozinhos, e existe um dos faroleiros que sim, tem a sua família e mulher e filhos dentro do farol, ou seja, a viver 24 horas com ele. Mas para lá das residências dos faroleiros, estas construções também abrigam aqui outros espaços. Não é? Sim, nós temos também uma oficina, onde nós fazemos todo o trabalho a nível oficinal que dentro do farol nos é exigido. Temos, portanto, uma sala de serviço, temos uma área também onde nós temos um pouco de lazer e temos a sala do antigo Rádio Farol, onde temos algumas peças também. Aliás, tem aqui uma série de peças Sim. antigas, imagino que devem suscitar muita curiosidade aos visitantes. Não é? Algumas. Por exemplo, aqui as lâmpadas. Nomeadamente as lâmpadas, uma lâmpada de 3.000 watts ou até de 1.000 watts e outras lâmpadas mais pequenas de elementos marítimos. E
O que é o dia-a-dia do faroleiro aqui Ora, este farol é um farol de permanência, ou seja, está um faroleiro sempre 24 horas de serviço. Apesar de ser automatizado. Automatizado, mas é um farol de permanência, como eu digo, e está um faroleiro sempre de 24 horas de serviço. Somos 3 faroleiros, fazemos a nossa rotatividade e depois nós fazemos toda a manutenção e a conservação do espaço envolvente. Ou seja, temos sempre trabalho para fazer. Um edifício que irá fazer 100 anos, portanto, tem sempre, todos os dias, algo para fazer. E há depois, apesar de ser automatizado, há sempre aquela componente humana, como por exemplo o ter que, todos os dias, tirar e colocar as cortinas. As cortinas, exatamente. Porquê? Essas cortinas que estão ali lá em cima na lanterna, o que é que as tiram? As cortinas são retiradas ao pôr do sol e são repostas ao nascer do sol. Essas cortinas têm duas funções pertinentes. Uma das funções é proteger o aparelho óptico, porque visto que a lente de Fresnel faz o efeito de lupa, não é? Para projetar a luz. O sol ao incidir faz o efeito contrário e pode efetivamente criar danos no aparelho, nomeadamente até se apanhar, se o sol bater nos cabos, pode efetivamente até incendiar, digamos assim. Outra das funções também não menos importante, portanto, a cúpula é vermelha e depois tem o vermelho da cúpula, o branco das cortinas e o vermelho em baixo também serve como, ao longe, quem vê uma torre conspícua, diferente de todas as outras, vê efetivamente essa diferenciação e é uma marca diurna do farol, já pela sua imponência, que é os 46 metros que ele tem. Por isso, além das características noturnas dos flashes luminosos, também durante o dia temos aqui... Uma característica diurna também. Sim. Muito bem. Ora, sei também que, para lá da manutenção e do trabalho diário aqui no farol, a verdade é que a guarnição é também responsável por uma série de outros farolinhos. Quantos? De assinalamentos marítimos. Temos cerca de 150 assinalamentos, mais ou menos. É muito farolinho. É muito assinalamento marítimo, que vai desde, portanto, nomeadamente Tavira, Santa Luzia e depois pelo Rio Guadiana em cima até a zona do Pomarão. São bastantes assinalamentos marítimos. Têm que ser visitados com alguma... Sim, com alguma regularidade. Fazemos, geralmente uma vez por mês, fazemos a inspeção a esses assinalamentos marítimos. Desde 1957, a atividade dos faroleiros ficou mais simplificada aqui no farol Vila Real de Santo António. Tudo graças a este elevador. Aliás, este é um dos únicos 3 faróis da costa portuguesa que possuem elevadores, juntamente com o de Aveiro e o de Lessa da Palmeira. O facto de estarmos na presença de um farol tardio, com o final da sua construção ocorrer já na década de 20 do século XX, fez com que, de algum modo, este farol tivesse protagonizado um salto tecnológico. Quer isto dizer que aqui não vão ser adotados mecanismos que tinham marcado a história dos faróis portugueses no século XIX, quando o farol entra em funcionamento em 1923, arranca já com um sistema óptico lenticular de Fresnel, um aparelho de grande formato, este que chega até aos dias de hoje, lindíssimo. Mas se houve alguma coisa que mudou, isso foi a fonte luminosa, isto é, a luz
que irradiava a partir do interior deste aparelho, enfim, utilizando todo esse sistema de espelho de cristais. Mas também aqui tivemos, de algum modo, um outro salto tecnológico. Porque, ao contrário dos faróis que tinham, enfim, marcado as últimas décadas do século XIX, este de Vila Real de Santo António nunca funcionou como fonte luminosa com petróleo ou até com azeite. Não. Quando ele começa a funcionar, a fonte luminosa resultava da incandescência do vapor do petróleo. Mas, para percebermos exatamente o que era isso, vamos dar um salto até ao núcleo museológico da Direção de Faróis, em Paços de Arcos. Outra invenção que se pode ver aqui no núcleo museológico foi a incandescência pelo vapor de petróleo, em 1901. Este equipamento dotou muitos faróis em Portugal, em que se pressurizava o petróleo com o ar, através desta bomba, que depois iria ser canalizada ali para o alimentador, que depois iria inflamar as camisas. Aquele alimentador é uma invenção anterior, 1858, mas foi o complemento depois aqui da incandescência a vapor de petróleo e que, pronto, já tínhamos aqui também uma dupla autonomia e foi um equipamento que, associado depois, mais tarde, aos aparelhos de Fresnel, foi bastante útil para a navegação no nosso país. Estamos de regresso à lanterna do belíssimo farol de Vila Real de Santo António. Em 1927, o sistema de iluminação sofre uma alteração radical. Passa a ser elétrico. E ainda hoje temos os geradores que permitiam exatamente esse fornecimento de luz. Aliás, geradores que ainda hoje, num sistema de redundância, funcionam e estão prontos a entrar em funcionamento se houver um corte de energia elétrico aqui ao farol. Sim, porque em 1947 tinha-se dado também a ligação do ponto de vista elétrico do farol à rede de distribuição pública de energia. Um outro marco importante ocorreu em 1989, quando se dá a automatização do farol. Mas, já antes, há que referir também que o sistema de rotação aqui do sistema de Fresnel, que durante décadas era assegurado por um aparelho de relojoaria, também ele foi substituído com a eletrificação por motores elétricos que passaram a assegurar esta rotação. Fundamental para as características, para o sinal luminoso que identifica e personaliza este farol, como qualquer outro farol da nossa costa. O Comandante Miranda de Castro é o diretor dos faróis, isto é, o responsável máximo pela direção de faróis. Comandante, desde já muito obrigada por todo o apoio nesta nossa viagem fantástica, desde a Ínsula, ali na foz do Rio Minho e o seu fantástico farolinho, até ao farol Vila Real de Santo António. Mas eu não posso deixar, perante este fantástico património, estas marcas históricas, por lhe perguntar, enfim, qual é o peso que sente nos ombros desta responsabilidade da gestão de um património histórico? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer. Tenho que vos agradecer porque tenho acompanhado e vocês fizeram um trabalho fantástico, que muito dignificou os espaços e o nosso serviço. Quanto à responsabilidade, eu sinto-a, é uma enorme responsabilidade, mas ao mesmo tempo um orgulho.
porque, como vocês também tiveram a oportunidade de ver, é uma gente maravilhosa que está sempre disponível. São técnicos únicos e com um trabalho que é visível. E tão poucas pessoas, como é que fazem tanto? Quanto à responsabilidade, há aqui 3 áreas que nós temos que nos preocupar sempre. Em primeiro lugar, é a questão do assinalamento marítimo, não é? Da responsabilidade que é manter o assinalamento marítimo de toda a nossa costa. Hoje olhamos muitas vezes para os faróis como monumentos e perante todas estas inovações tecnológicas que têm falado, mas eles continuam a ser necessários? Continuam e é engraçado porque nós, por exemplo, também somos responsáveis pelo assinalamento marítimo de São Tomé. E desde que edificamos o assinalamento marítimo em São Tomé, a taxa de acidentes e de mortes no mar, por isso de pescadores, principalmente, não é? Baixou, eu agora não me lembro exatamente, mas ou 80% ou 90%, que foi uma taxa elevadíssima. Daí perceber-se que continuam a ser muito importantes, se não para os grandes navios ou para a grande circulação, apesar de também é uma forma de confirmar os dados que têm eletronicamente, não é? Porque os faróis não saem do sítio, têm a sua posição geográfica bem determinada e é uma forma fácil de ver se os equipamentos estão bem aferidos. Por isso continua a ser muito importante. Para além disso, muitas instituições também nos utilizam, ou utilizam os espaços dos faróis para ter estações de estudos científicos. Não só o IPMA, não é? O Instituto Português de Mar e da Atmosfera, as questões meteorológicas, como laboratórios de engenharia, em que vêem a resistência dos materiais, por causa do meio que é o mar, não é? Que é tão agressivo. Outro tipo de experiências, e então são espaços por si, ou seja, há a componente do assinalamento, a componente científica. Da investigação, vimos isso muito bem nas berlengas, vocês acolhem também lá os biólogos. Exatamente. Nós estamos abertos, tudo o que seja importante para o país, qualquer que seja a área, estamos disponíveis para colaborar. Não é? E também a parte cultural e patrimonial. Sim. Não é? Sim. Há, nomeadamente, esse esforço de divulgar os faróis com a sua abertura, não é? Semanal. Sim, às quartas-feiras, não é? Todas as tardes, os faróis estão abertos e é muito interessante porque antes da pandemia, sem grande divulgação, não é? Nós tivemos mais de 100 mil visitas num ano. Em 2018, mais de 100 mil, ou seja, e é um dia por semana. Claro. São sítios muito apetecíveis. Esperamos agora estar a contribuir para superar esses números. Mas comandante, sei também que, enfim, obviamente a manutenção implica custos, enfim, o orçamento da Marinha. Sei que têm procurado aí também alguns parceiros nessa área, não é? Agradeço essa questão. É verdade, porque os orçamentos são limitados e todas estas obras são muito caras. E aproveito até porque, quando fizeram o programa dos faróis do Porto, do Farolim de Felgueiras, que como viu que está num estado... Sim, recorreram ao mecenato aí. Exatamente. E foi em uma empresa, e tenho que ser grato, não é? O presidente da EFAFLU, o engenheiro António Rica, que me abordou e se propôs, porque a empresa fazia 75 anos, em vez de estar a fazer uma festa, uma coisa inconsequente, teve este sentido de responsabilidade social e de sentido de Estado e de oferecer a recuperação do Farolim de Felgueiras, icónico. Aliás, eu reparei que quando até chamou lá um fotógrafo muito famoso que costumam... Egídio, porque de facto é um dos faróis mais fotografados do mundo. Não exatamente. Tem? Por causa das grandes vagas que o cobrem. Não é? Por isso, olha, pode ser que haja mais empresas que estejam disponíveis para este apoio de mecenato
que não é muito tradicional em Portugal, infelizmente, noutros países é. Claro, mas tem também aí uma parceria interessante no Cabo da Roca, não é? É verdade, no Cabo da Roca, com os parques Sintra Monte da Lua, estamos a desenvolver também, porque vão abrir um espaço museológico muito interessante e, em contrapartida, garantem-nos a manutenção de todas as estruturas também do farol do Cabo da Roca. Vão ter aqui outras capacidades, nomeadamente uma loja de recordações, mas pelo menos nos próximos anos já temos garantida a manutenção como deve ser de todo o edificado do Cabo da Roca. Podemos, por isso, estar descansados quanto à vontade em preservar esta parcela da nossa memória. Com certeza. Falando ainda das parcerias, não posso deixar de referir o ótimo relacionamento que temos com a Câmara de Oeiras. Aliás, como sabe, a Direção de Faróis faz 100 anos em 2024. E está instalado lá em Passo de Arco, não é? Exatamente. E eu contactei com a Câmara, mesmo com o seu Presidente, e ele mostrou logo uma grande abertura em nos apoiar em diversas ações. Nomeadamente, recuperou-nos com 2 murais de arte urbana, 2 paredes que eram frequentemente vandalizadas e que estão com uns painéis fabulosos. E como é que a comunidade reagiu? Reagiu, olha, foi não só os habitantes, mas mesmo os transeuntes, ainda por cima, como foi durante a época balnear, chegavam a passar e a ver os artistas a pintar e a bater palmas, quer dizer, foi uma coisa que nos deixou muito contentes. Para além disso, como nós na Direção de Faróis também apoiamos muitas outras instituições, nomeadamente o Centro Náutico do Clube Desportivo Passo de Arcos, que faz uso da nossa rampa, os bombeiros, todas as formações de Instituto de Socorros a Náufragos, seja a Polícia Judiciária, seja a PSP ou todos os cursos, toda a gente usa lá as instalações da Direção de Faróis. E o Sr. Presidente, ciente disso, já nos prometeu que vai reparar as rampas da Direção de Faróis. Também a Câmara de Oeiras está a fazer força e a tentar arranjar parceiros para a recuperação do bugio, que precisará de um grande investimento. Sim, mas é de facto um monumento fabuloso. É verdade, é verdade. Haja vontade também para alimentar o quadro dos faroleiros, que é uma coisa que nos preocupa imenso, porque desde 2018 que não há cursos e, em meu modesto entender, este sistema continua a ser o mais económico, eficaz e eficiente. Mas é preciso que o quadro dos faroleiros seja alimentado. É porque, naturalmente, as pessoas atingem a idade de aposentação, outros porque procuram outros rumos e saem, e se não há alimentação do quadro, obrigatoriamente as coisas degradam-se. Claro. Isto só para lhe dizer, nós temos, grosso modo, 200 pessoas, 100 distribuídas pelos faróis e outras 100 na Direção de Faróis, que são quem garante a manutenção de todos os faróis de Portugal, fora outros assinalamentos marítimos, como farolins, boias, balizas. Parece-me que é muito pouca gente, não é? Claro. E conseguimos fazer tanto. E, como tivemos a oportunidade de ver ao longo desta série, são de facto fundamentais, cruciais, aliás, como o Comandante já referiu, para preservar este património. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Do extremo norte do nosso território, da ilha da Ínsua, na foz do Rio Minho, onde encontramos um farolim de relevo, até aqui, ao farol de Vila Real de Santo António, no extremo sudeste da costa algarvia. O nosso país possui um conjunto notável, dezenas de faróis e farolinhos. Uns são relativamente recentes, como é este caso,
a completar o seu centenário. Outros, no entanto, recuam ao século XIX, ao século XVIII, alguns mesmo ao século XVI. Mais do que um marco, são monumentos da nossa história. Monumentos cruciais para a segurança do nosso mar, lançando luz sobre o oceano, mas lançando luz e guiando-nos também através da nossa memória e da nossa identidade.